Rapaziada, existe um PD Array dentro do mercado que aparece nos extremos do mercado, que é um PD Array que é pouco falado, pouco conhecido, pouco usado, mas é um dos níveis-chave mais fortes se você souber usá-lo da maneira correta, se você souber usá-lo no tempo correto, com as confirmações corretas, ele pode ser um PD Array muito forte, muito forte. Eu estou falando do Rejection Block, que é o bloco de rejeição em português. Ele é um dos primeiros PD Arrays que aparecem no PD Array Matrix, que é o que você está vendo aqui na direita, que é a ordem dos PD Arrays, certo? Aonde eles comumente aparecem quando a gente traça ali um Premium Discount. Então, em qual parte do Premium Discount esses PD Arrays aí tendem a aparecer, você pode ver que o Rejection Block aqui, no caso de um Premium, o que seria um Premium? Uma resistência, por exemplo, um preço que está muito caro, o Rejection Block já é logo o segundo PD Array que aparece aqui. Ainda acima de Other Block, de Fair Value Gap. Aqui embaixo, ele é o segundo PD Array mais discount que a gente tem, que seria logo acima da Low, que é a mínima ali, daquele range que está colocando o limite do discount. Então, é um PD Array que é muito forte. Óbvio que você tem que usar da maneira bem correta, bem bonitinha, porque você pode acabar tomando muito stop desnecessário se você utilizar o Rejection Block, porque ele é, digamos assim, um pitch array muito instantâneo, para você pegar uma reação instantânea, então ele é muito agressivo. Ele não é uma entrada que você espera a confirmação, uma quebra de estrutura, um MSS para você poder entrar, não. Já é um pitch array que você já entra na cara, assim. Aconteceu a rejeição, você já entra. No próprio bloco da rejeição mesmo. Pode ser no próximo candle ou nos próximos candles que voltem a tocar no rejection block, você já vai estar entrando. Então é uma entrada bem agressiva, bem forte. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar Rejection Block. Então, o Rejection Block você traça dessa forma, igual está aqui na esquerda. Se você tem um pavio grande, o Rejection Block ele exige que você tenha um pavio grande acontecendo ali para poder você poder traçar ele com uma região um pouco maior, um pouco mais assertiva, né? Então, isso aqui você vai traçar bem na rejeição, bem na reversão, no ponto onde acontece a reversão, que coloca uma máxima, uma mínima, né? Bem naquele candle mesmo, que está mais em cima ou está mais embaixo, a depender se é um topo ou um fundo, tá bom? E você quer que ele tenha um pavio grande. E aí, quando esse candle fechar, você vai poder traçar o seu rejection block ali nessa mínima ou nessa máxima, tá bom? Acreditando que o preço ele não vai voltar mais até aquela máxima, aquela mínima, né? Que ele vai segurar nesse pavio, entendeu? Que ele não vai mais renovar máximas a partir dali ou renovar mínimas a partir dali. Que aquele ali é o bloco da rejeição, onde ele vai começar a reverter, e aquele pavio ali é uma área onde o preço aí tem que defender. Então você vai traçar da abertura do candle até a mínima, caso um rejection block de alta, e você vai traçar da abertura até a máxima, caso aí seja um rejection block de baixa, tá? Lembrando que o rejection block não é todo e qualquer pavio que você vê grande. Ah, eu vou ver um pavio grande aqui, você vai traçar um rejection block. Tá? Não é assim que funciona. Como eu falei, é uma coisa que tem que ser bem padronizada, porque justamente você está tentando usar o rejection block para poder pegar a mínima ou a máxima do range, né? Pegar logo o primeiro PD Array que se apresenta na primeira reação dos compradores e dos vendedores do mercado. É um PD Array muito forte, eu tenho utilizado ele bastante, tá bom? Bastante mesmo. Bem padronizadinho, ele vira um PD Array muito forte, que vai te entregar, cara, principalmente risco-retorno bem alto, tá bom? Você vai perder um pouco de win rate nisso, né? Não tem como negar. Se você tá pegando entradas mais agressivas, mais na cara, a chance de você tomar stop e depois o preço começar a ir no seu favor é sempre maior. Por isso que a gente vai utilizá-lo somente para as confirmações. Então, nesse episódio aqui, eu vou te mostrar exatamente como que você pode fazer para poder usar esse Rejection Block, tá? Então, foi importante essas dicas que eu passei. Agora, tendo isso em mente, a gente pode ir lá para o gráfico para poder mostrar para vocês um exemplo de como que você vai marcar o seu Rejection Block e algumas padronizações que eu utilizo. Certo, então como que você vai estar fazendo aqui no gráfico para você estar identificando os rejection blocks, tá? Para você marcar o rejection block, como eu mostrei, é muito simples. E o detalhe que eu quero mostrar aqui para vocês, que foi aquilo que eu falei, não é qualquer pavio ou qualquer topo fundo, qualquer ponto que você vai sair traçando o rejection block, né? Você quer ter um pavio que seja mais expressivo, beleza? Um pavio um pouco maior ali e que esteja em uma região interessante, tá? Então, aonde realmente tem a possibilidade de se formar uma mínima, uma máxima, né? Não vai ser em pontos aleatórios, tá bom? Então, você vai querer ver lá o sweep acontecendo, você vai querer ver uma SMT,
etc. Tá no nível chave, no tempo chave, tá bom? E você vai querer utilizar isso aqui num time frame um pouco maior, né? Um M5 da vida, um M15, tá bom? Eu utilizo bastante isso aqui no M5, também no M15, beleza? Rejection Block. Então, padronize utilizar candles negativos para rejection blocks de baixa e candles positivos para rejection blocks de alta, tá bom? Então, como eu falei para vocês, você vai traçar do corpo até pavio, certo? Seja para cima, seja para baixo, tá? Então, um exemplo aqui, pô, Couto, quero marcar um rejection block aonde eu imagino que vai ser uma região de mínima do preço. Aonde que eu vou traçar isso? Bom, eu vou esperar esse candle fechar com um pavio grande, certo? Formando um swing low, um swing high, e eu vou traçar meu rejection block ali. Um exemplo onde você poderia ter traçado, caso você estivesse reparando isso aqui em tempo real, seria essa mínima aqui, por exemplo, onde o preço ele fez esse sweep aqui, formando esse candle de reversão, esse candle 2, olha o tamanho do pavio dele. Então, rejection block que pode ser que seja interessante, aqui no 15 minutos. Se você traça isso aqui vai ser o rejection block. Beleza? Essa aqui é a mínima. A mínima low, abaixo do rejection block, certo? Onde você quer ver o preço segurando para ir para cima. Nesse caso aqui, nesse exemplo, seria um momento em que esse rejection block teria sido rompido. Outra coisa, rejection blocks, a gente não costuma utilizá-los invertidos. Então, por exemplo, Fair Value Gaps, que é o PGRA mais intermediário que você tem, ele fica bem no meio, ele pode ser rompido e ele vira uma inversão. Muita gente usa isso até como modelo de entrada, como para poder basear como nível-chave, tá bom? Já o Rejection Block não. Se o Rejection Block ele for rompido, você não vai estar utilizando ele para poder fazer a operação contrária, poder estar invertendo a sua posição, beleza? E você também não vai utilizar o Rejection Block, pelo menos na forma que eu utilizo, tá? Para poder estar baseando seu bias, por exemplo, a sua narrativa, beleza? Então eu vou lá no H4, no diário, buscar um rejection block e eu vou utilizar a interação do rejection block para definir a minha narrativa, meu bias, meu viés para o dia. Também não é assim que eu utilizo, tá? Utilizo mais como um modelo de entrada. Eu vou mostrar para vocês exatamente como eu utilizo e por que que dessa forma que eu utilizo faz sentido, beleza? Mas, vamos lá. Aprendendo aqui a marcar o rejection block, né? Bom, aonde mais a gente poderia marcar rejection blocks aqui? Bom, esse candle aqui tem um pavio até que grande aqui para cima, né? E ele forma esse swing high, ele forma esse sweep aqui. A gente tira algumas máximas aqui anteriores, coloca uma máxima, que pode ser um topo de um range aqui, daqui até essa mínima. E o rejection block seria esse PG Array, esse primeiro PG Array que a gente tem aqui em cima, que é utilizado aqui na frente, como você pode ver, para poder impulsionar o preço novamente até essa mínima aqui. Beleza? Então, é assim que você traça um order block, um rejection block, perdão, tá bom? Dessa forma, tem outros rejection blocks, tem diversos rejection blocks também que o preço acaba não voltando até ele formar lá novos ranges, tá? E a gente também nunca vai fazer isso de puxar um order block assim para muito longe por muito tempo, beleza? Isso não é uma coisa que a gente vai utilizar também. Fechou? Rejection blocks, como eu falei, é algo mais instantâneo, mais na cara. Então a gente vai focar em utilizar esses rejection blocks mais na cara, mais instantâneos ali. Fechou? Então isso aqui foi só uma demonstração de como marcar rejection blocks, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como que eu utilizo o rejection blocks de fato, tá bom? Porque até então isso aqui é só eu mostrando para você como é que marca, né? Porque como é que você pode utilizar isso, né? Ou melhor, como que eu utilizo isso? Se você quiser se basear nessa minha forma, você pode se basear. Se você quiser procurar, né, analisar, fazer backtesting aí de outras formas que você acha que pode ser interessante de usar o rejection block, também fica à vontade. Eu até aconselho que vocês façam isso para tudo que vocês virem, não só no meu canal, mas toda a internet, tá? Vamos lá. Então, pessoal, isso aí na tela é a forma como eu costumo utilizar os rejection blocks. A única maneira que eu vejo que faz assim o máximo de sentido de eu utilizar o rejection block, tá bom? Como é uma entrada bem agressiva, eu preciso ter uma narrativa, uma construção muito bem formada, muito bonita, para que eu possa confiar no rejection block para poder fazer a minha entrada, tá bom? E o rejection block, nesse caso, ele acaba servindo só como uma região para eu poder entrar em uma SSMT, em uma sequential, ok? Então perceba bem, eu vou fazer uma construção, um tempo gráfico maior, bem clean, bem bonitinho, com alvos, tudo bonitinho. Quando tiver tudo bem alinhado e só faltar a sequential SMT para poder a gente começar a ir direto, o preço começar a explodir
aí eu vou usar o Rejection Block, tá bom? Quando o último detalhe daquela operação que faltar é uma sequência SMT, eu vou utilizar esse Rejection Block. Então, preste muita atenção nisso, tá? Ah, Couto, não sei o que é sequência SMT. Cara, tem... Já fiz uma série de 3 vídeos aqui explicando a sequência SMT, todos os detalhes, dando dicas, filtros para sua sequência SMT, tá bom? Então, cara, se você pegar e assistir esses vídeos, você vai ver lá os filtros e tudo mais, e você encontrar uma sequência SMT da forma que eu expliquei, bonitinha, respeitando os ciclos, fazendo tudo corretinho, com a narrativa alinhada, cara, você pode usar tranquilamente o Rejection Block nesse cenário, tá bom? Nesse cenário onde só falta a SMT, onde a SMT é o último detalhe que precisa para você poder fazer a sua operação. Então, tecnicamente, você não está operando o Rejection Block, né? Você está operando uma SMT, uma sequência SMT, tá bom? E o Rejection Block é só o PG Array, é só o detalhe para você conseguir entrar nessa operação. Porque o que a SMT faz é confirmar essa mínima. Então, logicamente pensando, se a sequência SMT está confirmando aquela mínima, essa mínima é protegida. Então eu posso utilizar o Rejection Block para poder operar para longe dessa mínima protegida. Então eu vou fazer isso já nos próximos candles, tá? Preferencialmente no próximo ou no próximo do próximo candle, ok? Aí eu vou ter uma melhor assertividade, né? Aquela regra de não esticar o Rejection Block para muito longe, tentando, né, tudo mais, aquilo que eu falei para vocês ainda cedo nesse vídeo, né? Então, isso aqui é a forma como eu vejo de utilizar a sequência SMT aí junto com o Rejection Block de uma forma perfeita, tá? Bem melhor do que utilizar Favela Gaps e CSD. Você pode utilizar, tá bom? Porque nessa questão aqui da sequência SMT, você pode usar qualquer um dos outros PG Arrays, beleza? Eu gosto mais de utilizar o Rejection Block quando ele é apresentado bonitinho assim, justamente porque ele vai dar um risco de retorno bem maior. Ele vai ser um trade, pô, bala para fazer, entendeu? Então eu vou utilizar ele. Mas você pode usar CSD também, enfim, vocês entenderam, né? É só um PG Array, né, gente? Isso aqui não é mágica, nada tipo, é só mais um PG Array. Beleza que vocês estão aprendendo a utilizar, pô. Então vocês podem ver que é uma coisa extremamente simples, né? E tudo depende mais da sua visão ali, high time frame, sua narrativa, seus SMTs, suas confirmações. Fechou? Então, vamos ali para o gráfico novamente para poder te mostrar aí alguns exemplos de rejection block na prática que realmente fazem sentido, tá? Bom, pessoal, então aqui um exemplo da utilização do rejection block na sexta-feira, dia 15, tá? Foi no último dia útil, hoje é segunda, na sexta-feira teve essa oportunidade aqui, utilizando o rejection block, foi uma oportunidade muito clean, tá bom? A gente tinha todas as coisas alinhadas e só faltava uma SMT para o preço começar a expandir ali, nesse caso para a direção bearish, tá? E aí, essa SMT acontecendo, a gente teve também o rejection block ali naquele ponto, formando essa máxima, e aí a gente teve um desenvolvimento muito clean, tá? Então, eu até esqueci de falar na última sessão que a gente estava vendo a explicação, mas normalmente, tá? Para SMT de 90 minutos, que é a Session Cycle, muita gente chama de 9 minutes ou 90 minutos, eu utilizo o time frame de 5 minutos para poder ver o rejection block, beleza? E pegar a ponta da reversão. O Daily Cycle, 15 minutos. Feito, esses são os dois mais comuns que a gente vai ter trades ali diariamente, tá? O microcycle, ele é o mais baixo de todos. Eu acho que é muito pequeno o time frame a gente utilizar. Eu nem utilizo microcycle SMT. E agora, acima do daily cycle, já é para trades muito mais longos, né? Que a gente vai ter que estar esperando aí o candle de 1 hora fechar para poder estar pegando o rejection block. Então, também não acho válido. Então, esses dois são os que eu mais utilizo, tá bom? 5 minutos e 15 minutos, 5 minutos por 90 minutos, Session Cycle, e 15 minutos para o Daily Cycle, beleza? Então aqui nesse caso, como vocês estão vendo na tela, eu estou aqui com o meu indicador, tá? Então meu indicador ele tem essa tabelinha aqui que ele me mostra todas as coisas já, a direção, os níveis-chave, os time frames, enfim. Esse indicador customizado aqui é meu mesmo, vou até abrir aqui para vocês verem. Esse indicador é meu mesmo, tem o código dele. Tá? Eu estou usando ele só para poder mostrar para vocês as SMTs, porque ele também puxa as SMTs automaticamente. Então, se eu estou aqui no time frame de 5 minutos, ele vai mostrar para mim automaticamente já essas SMTs, tá? A gente tem essa SMT aqui, olha só, né? Nesse topo, tá vendo? Essa SMT acontece entre o NQ e o IM. Aqui, o IM ele faz esse topo descendente aqui, e isso encaixando dentro de uma SSMT. E a gente estava na região de Premium, acima daqui dos níveis de resistência, níveis de topo, a gente já estava encostando também em níveis chave de tempo maior.
Então, a gente poderia muito bem esperar só uma sequência SMT acontecer aqui e esse rejection block ia fazer a boa pra gente, né? Então, como eu falei, o rejection block, tá, pessoal? Ele é uma parada mais arriscada, né? Porém, se você seguir direitinho esse filtro, essa questão do candle, ele ter um pavio grande, ele aparecer bem na máxima, certo? De ter a sequência SMT, isso diminui muito as chances de você entrar em trades ali simplesmente por achismo, né? E você vai ter o máximo de confirmação a seu favor, ok? Então, esse candle aqui, ó, no ES, é porque eu só tô com o indicador aqui no NQ, mas se eu puxar esse indicador aqui do NQ e colocar aqui no ES, ele vai mostrar também essa SMT, vai mostrar também esse candle aqui, ele vai pintar esse candle de cinza para poder mostrar para a gente também essa oportunidade, tá? Então, o meu indicador ele faz isso tudo automaticamente. Eu posso traçar aqui esse ponto. Esse aqui é o que é o nosso rejection block, o nosso rejection block de venda, né, pessoal? Então, se eu botar aqui, eu posso escrever, ó, menos RB, nosso rejection block bearish. E aí, o que a gente faz? Bom, a gente vai olhar para o próximo ou para os próximos candles ali, né, num curto período de tempo. Como eu falei, a gente não vai sair esticando isso aqui muito para frente. Vou puxar aqui um pouquinho. A gente vai ver que esse próximo candle aqui, ele já vai e encosta ali. Então, quando esse rejection block aqui, ele fechar, esse candle fechar formando esse rejection block, eu já vou operar isso aqui. Eu já vou colocar minha posição vendedora aqui. Já vou guardar o meu stop aqui acima do rejection block, um tickzinho acima do rejection block. E pronto, eu vou estar nessa operação. Aí o alvo, né? Não tem nada a ver com o rejection block mais. Então o rejection block ele vai te dar a entrada, o stop e o alvo é da sua análise aí. Depende do lugar que você estiver mirando, tá? Mas se eu estou mirando, por exemplo, nessa mínima aqui, ó. Tá bom? Uma mínima aí bem plausível, já vai estar pagando o quê? 120 ticks, quase 30 pontos de ES. Eu posso estar mirando lá, ó. Dá uns 7 vezes o risco retorno. 17 vezes o risco retorno. Então, olha só como é poderoso. Em comparação com outros níveis-chave, a gente tem, por exemplo, lembra do nosso PGRA Matrix? Rejection Block, e depois a gente tem o quê? Order Block que vem comumente. A gente tem o Order Block aqui, depois que ele fecha esse candle aqui, né? Abaixo desse candle aqui é o nosso Order Block, tá? No Order Block, a gente entra no toque dele, ou também é SSD também, conhecido como SIG, Chain State of Delivery. Eu já falei muito disso aqui tantas vezes nesse canal, sempre foi e continua sendo, tá? Minha confirmação de trade favorita, o Chain State of Delivery, mas eu tenho utilizado bastante o Rejection Block também, né? Enfim, SIG muito válido. Claro, ó, eu não estou falando mal do Chain State of Delivery. Mas por comparação, se você fosse entrar no Chain State of Delivery, você iria guardar o seu stop aqui no corpo mais alto, né? Desse swing. Então o seu stop não ia ficar tão caro assim. Mas você vê que já não dá também o risco de retorno tão favorável. Então, nesse caso, usando o Rejection Block, você troca um pouco de confirmação por risco retorno. Então você deixa de esperar essa confirmação a mais da quebra de estrutura em troca de risco retorno. Beleza? Por comparação, né? Pô, é absurdo, né, cara? Absurdo. 7 de risco de retorno para 3 de risco de retorno. Né? Mais do que o dobro ali que você está pegando por utilizar o Rejection Block. É óbvio que esse exemplo aqui é um Rejection Block muito bom, é um Rejection Block perfeito. Então, cara, quando você vê o Rejection Block assim, você pode pegar. Pô, outro Rejection Block não estava tão clean, a SMT não estava tão clean, cara, aí compensa você esperar o CSD, o CID, entendeu? Então, o Injection Block é uma parada um pouco mais avançada, que você tem que ter essa noção, essa sacada que você está fazendo, entendeu? Enfim, para você também não ficar tomando vários stops à toa, beleza? Então, essas padronizações que eu passei para vocês. Outro exemplo aqui, pessoal, seria esse aqui também de venda hoje. Esse aqui já seria hoje, depois da abertura do mercado aqui, 9h55. A gente teve outra sequência SMT aqui, olha só, de 90 minutos também, acontecendo nessa máxima aqui. Você pode ver que o NQ ele forma ali um swing mais baixo, tudo mais, ele não tira essa máxima daqui, enquanto os outros dois ativos da trade tiram. Beleza? Você pode usar isso aqui em qualquer ativo que você quiser, tá? Eu gosto de utilizar isso aqui principalmente nos índices, porque o meu indicador ele funciona muito bem nos índices, eu estou sempre utilizando a ajuda dele, tá bom? E porque, enfim, é um costume, é mais costume. Mas você pode usar no câmbio, nos metais, enfim, qualquer classe ativo que você quiser, tá? Nesse exemplo aqui, o que eu quero mostrar para vocês é um rejection block que a gente não teria como a gente pegar.
ok? Para vocês entenderem. Então esse aqui é o nosso rejection block, certo? Você tem a SMT aqui, ela fecha esse candle negativo, ó, que seria aqui no NQ. Porém, você não tem nem os próximos candles voltando nesse rejection block para você conseguir pegar essa operação. Então, o momento em que ele volta ali é bem depois. Ó. Você tem 1, 2, 3, 4 candles depois ali para o NQ aqui, ó, chegar nesse rejection block. Tá vendo? Que é o mesmo daqui, né? Só que um chegou e o outro não. Tá bom? Então, esse rejection block aqui não é interessante. Olha a reação que teve aqui forte também para cima, né? Então, isso aqui não é bacana. A gente quer fazer igual no último exemplo, entendeu? Pegar logo na cara ali, no próximo ou nos próximos candles. A gente não quer ver o preço expandindo muito para baixo e depois voltando para a gente poder pegar depois, sabe? Não é esse tipo de trade que a gente quer fazer. Beleza? A gente quer pegar logo direto. Se não for o próximo candle após o rejection block, que seria esse aqui, por exemplo, que tocasse ali, pode ser o próximo do próximo. Né? Ou então até 2 candles depois. Então esse ou esse, né? Então fechou o rejection block, 2 candles, ou esse, para a gente entrar nessa operação. Se não, a gente já não entra mais. Beleza? Isso é uma padronização também aí bem forte, bem interessante. Bom, então, último exemplo aqui para a gente finalizar esse vídeo. Vamos aqui para um exemplo de 15 minutos, tá bom? Isso aqui no NQ e no ES agora. Esse aqui já é o que? Uma daily cycle sequential SMT que a gente vai estar esperando, né? Como eu expliquei para vocês, se você tem 90 minutos, session cycle você usa 5 minutos, se você tem daily cycle você usa 15 minutos. Então aqui a gente tem nosso daily cycle sequential SMT, a indicador marca aqui automaticamente para mim. Você pode ver que o candle aqui, esse candle aqui que forma essa SMT, ele é o mesmo candle que forma a mínima e forma a rejection block, tá vendo? E ele fecha positivo aqui no S, então eu vou usá-lo, vamos traçar ele aqui, beleza? Esse aqui é o nosso mais RB, beleza? Nosso rejection block. A gente pode operar essa configuração aqui, ó. Se tem alvo em cima, né? Será alvo plausível, máximo. Ou até o time highs lá, ó. Enfim. Vamos deixar aqui. Bom, alvo aí bem clean, tá? Ou pode usar um 2R também, enfim. Não, como eu falei, alvo não depende do PG Array, né? Aqui, beleza? Aí já depende da sua análise, de até onde você quer, você analisou e viu que esse preço pode ir, beleza? Bom, você tem aqui esse rejection block, tem a operação, perfeito, pum, acabou. Se você fosse esperar o change state of delivery, bom, você teria aqui no NQ, porque ele fechou esse candle negativo aqui, você teria esse change state of delivery fechando lá em cima, ó. Então no fechamento desse candle aqui que você ia entrar, cobrindo o corpo ali, cara, você não ia conseguir bater nem 2R até essa máxima aqui. Então, vocês entenderam a força do rejection block? O poder de antecipação que o rejection block tem de formar esses, de formar e confirmar essas SMTs para a gente, as sequential SMTs. Então, pô, aqui no rejection block, no ES, 3,78 de retorno até esse topinho. Utilizando a receita prévia, nem 2R, ia bater 1,5, tá? E protegendo aqui no corpo ainda, né, cara? Então, cara, embaçado, né? Embaçado. Esse retorno pior, bem pior. E se você fosse usar o Change Setup Delivery do ES, então nem se fala, né? Você ia usar só aqui em cima. Ó. Só quando esse candle aqui fechar. Aí você ia ter que deixar o stop lá embaixo. Enfim, ia ser terrível. Esse retorno absurdamente baixo, tá? Enfim. Então é assim que você pode fazer para utilizar o Rejection Block. É assim que eu utilizo. Beleza? Enfim, faça também a sua própria pesquisa e etc. E até a próxima. Até o próximo episódio. Espero que tenha sido útil para vocês, tá? Vocês podem acessar, como eu falei, tem bastante recursos no meu canal, então tem um indicador de estrutura de mercado que vai muito bem com isso daqui, tá? Inclusive, é o que eu trouxe aqui para vocês, que eu disponibilizei esse código para vocês estarem colocando no 3 de vocês, né? Acho que ele não vai puxar, porque isso aqui é meio antigo, né? Esse exemplo é um pouco antigo, tá? Acho que ele não vai puxar. Mas esse outro exemplo aqui, tá vendo? Ele pode ajudar vocês a identificar esses swing high, swing lows aí, beleza? Para você ver aonde está se formando um topo, onde está se formando um fundo, etc. E aí você vai utilizando, vai desenvolvendo. Fechou, pessoal? Então é isso aí. Até o nosso próximo episódio. E, enfim, deixem sugestões aí no comentário. O que você achou desse vídeo, se foi útil. Enfim,
Até a próxima, pessoal. Valeu, falou e fui!